O anime começa mostrando uma paisagem linda demais. No meio de tudo isso, a gente encontra uma casinha onde conhecemos o nosso protagonista, Minato. Ele tá junto com o avô dele, prestando respeito aos espíritos. Enquanto eles fazem isso, o Minato escuta um barulho estranho. Quando ele se vira para olhar os biscoitos que tinha deixado no altar, adivinha, eles sumiram. Ele olha pro lado e vê uma garotinha sorrindo com os biscoitos na mão, e do nada, ela desaparece. Sente o drama. O garoto toma um enorme susto e abraça o avô. Mas o velhinho fica todo emocionado, porque percebe que o neto finalmente consegue ver os espíritos. Só que parece que ele só enxerga os bonzinhos. O avô explica que a menina se chama Arashi e é uma Zashikibarashi. Ele logo avisa que o Minato consegue ver coisas que outras pessoas não veem e que com certeza esse poder vai ser muito útil no futuro. Agora a gente dá um salto no tempo e encontra um Minato bem mais velho. Ele chega num vilarejo pequeno seguindo um papel com anotações que deram pra ele. Enquanto ele anda pelas ruas, um cara de terno olha pra ele e comenta que nunca tinha visto o garoto por ali. Finalmente, o Minato chega numa casa gigante, só que ela tá coberta por uma energia sombria bem pesada. Ele até esfrega os olhos pra ver direito e percebe que a visão tá meio embaçada, mas ele nem dá muita bola pra isso. Quando ele tenta abrir a porta, a anotação na mão dele brilha do nada e aquela energia ruim que cercava a casa some na mesma hora. O Minato leva um susto e acha que foi só eletricidade estática, mas ao olhar pro papel, ele vê que as letras estão apagadas. Nisso, bate um vento forte que leva a folha embora. O papel vai parar direto num altar antigo, lá no meio da floresta. E quando olhamos lá dentro, aparece o olho do Kurama. Voltando pro Minato, a expectativa vai lá no teto. Ele fica impressionado porque a casa é muito grande, principalmente o quintal, mas não tem tempo a perder e ele logo começa a faxina. Enquanto limpa tudo, ele liga pra mãe dele. Ela conta que aquela é uma propriedade antiga de um parente distante do pai dele. O homem construiu a casa pra morar depois de se aposentar. Só que o parente passou dessa pra melhor e o lugar ficou abandonado por 2 anos. O Minato não consegue acreditar que ninguém comprou a casa, já que é enorme e tem um quintal gigante. A mãe pede pra ele cuidar muito bem de tudo, mas ele insiste em perguntar o motivo de ninguém ter comprado. Ela não faz ideia, só diz que várias pessoas foram visitar, mas todo mundo acabou desistindo. Enquanto eles conversam, aquela energia escura tenta voltar pra casa, mas acaba sendo bloqueada pelos papéis de tarefas que o Minato tinha escrito antes. Um tempo depois, a casa tá brilhando de tão limpa. Agora só falta arrumar o quintal, mas quem vai cuidar disso é o jardineiro, que ficou de aparecer no dia seguinte. Só que ao dar uma olhada lá fora, o Minato nota umas flores muito bonitas e fica se perguntando quem teria deixado aquilo ali. E bem nessa hora, um animal misterioso se esconde no meio dos arbustos. No dia seguinte, o jardineiro chega e deixa o lugar impecável. Ele dá a ideia de plantar alguma coisa nos espaços vazios para deixar tudo mais bonito, mas o Minato avisa que vai ficar ali só por um tempo, então não quer tomar esse tipo de decisão sozinho. O jardineiro entende de boa. Aí que a coisa fica estranha. Aquela energia pesada encosta no ombro do jardineiro e o cara começa a sentir uma dor muito forte. O Minato pergunta se ele tá bem. O homem responde que já tá sentindo essa dor faz vários dias. Mas de repente, o vento sopra e um dos papéis do Minato encosta nele. Na mesma hora, a energia some e a dor desaparece. O jardineiro fica super animado, mas acha tudo muito esquisito, já que 1 minuto atrás não conseguia levantar o braço. O Minato percebe que as letras do papel se apagaram de novo. Logo depois, ele vê uma planta chamada Artemisia caída no chão. Ele até pergunta se o jardineiro foi quem colocou aquilo ali, mas o cara não faz a menor ideia de como a planta foi parar lá. O Minato decide guardar a planta para ele. No outro dia, quando sai de casa, ele vê que deixaram framboesas na porta. Na hora, ele lembra da Zashikio Arashi de quando era criança, que adorava deixar pequenos presentes para ele. Achando que é o mesmo tipo de espírito, ele pensa que o certo é agradecer. Então ele vai até a cidade comprar algumas coisas para fazer uma oferenda. Quando ele volta para casa com saquê e uns doces tradicionais, não demora muito pro tal espírito aparecer. O Minato toma um susto ao ver que é um cachorro, mas o animal logo responde que não é um cachorro comum e se apresenta como Yamagami, o deus da montanha daquela região. Ele repara que o Minato não parece muito surpreso e até comenta que o garoto é meio estranho. O Minato pede desculpas e pergunta se foi ele quem deixou as framboesas e os outros presentes. O Yamagami confirma, dizendo que foram só presentes simples. O Minato agradece e avisa que a oferenda é toda para ele. Sem pensar 2 vezes, o espírito começa a devorar o hambúrguer. O Minato fica aliviado por ele ter gostado e até oferece um pouco do saquê. Mas o Yami, vamos chamá-lo de Yami para facilitar, responde que ainda não recuperou todo o seu poder, então prefere beber água. Depois de tomar um gole, ele conta pro Minato que foi salvo graças a ele e que tá muito agradecido.
acontecido. O garoto fica sem entender nada. Então o Yami explica que quando o Minato chegou na casa, ele começou a expulsar os seres malignos que estavam se aproveitando da fraqueza do deus da montanha. Ele conta que as criaturas foram destruídas e que foi um show à parte, revelando que as palavras que o Minato escreve têm o poder de eliminar essas energias ruins. Na hora, o Minato entende porque as letras dos papéis estavam sumindo, mas o papo é interrompido pelo jardineiro, que voltou porque tinha esquecido umas ferramentas. O Minato fica tenso, afinal, o Iene tá bem do lado dele, mas logo ele percebe que o jardineiro não consegue ver o espírito. O Minato dá um pouco mais de água pro Yami e o espírito fica encantado com o sabor. O Minato avisa que é água com gás e o Yami curte demais. Aproveitando o clima, o Minato pergunta por que a escrita dele tem aquele poder todo. O Yami é sincero e diz que não faz a menor ideia. Aí ele pergunta se alguém já tinha elogiado a letra do garoto antes. Pensando um pouco, o Minato lembra que a família dele tinha uma pousada de águas termais. Na época, ele entalhou o nome do lugar numa placa e o pai dele pendurou na entrada. A letra dele era bem pior que a de hoje, mas um dia, um hóspede curioso comentou que o trabalho tinha ficado esplêndido. O tal sujeito misterioso perguntou se tinha sido ele quem fez, e quando o Minato confirmou, o homem disse que eles nunca deveriam tirar a placa dali. Ele até recomendou fazer outra igual para colocar em casa e encomendou uma para ele mesmo. O Yami escuta isso e diz que com certeza aquele cara também conseguia ver os espíritos. O Minato revela que desde aquele dia, fazer placas para as casas virou um passatempo e mostra as que ele fez para a nova casa. O Yami dá um sorriso e sugere que ele pendure logo as peças. Assim que as duas são colocadas, uma barreira de purificação é criada na mesma hora. O Minato pergunta pro Yami o que acabou de acontecer. Ele explica que a barreira vai impedir que os seres malignos se aproximem dali. O deus da montanha parabeniza o garoto, dizendo que ele tem um dom muito raro e que se treinar e tiver mais consciência disso, vai ficar ainda mais forte. Alguns dias se passam, e enquanto o Yami devora os doces, o Minato nota que o Yami tá brilhando muito mais do que antes. O Yami confirma e avisa que o crédito é todo do Minato. O garoto acha que é por causa da comida, mas o Yami explica que não. O brilho vem do respeito e da adoração que ele recebe. O Minato resolve testar na hora e agradece ao Yami por visitar a casa dele. Resultado, o espírito brilha com mais intensidade ainda. O Minato fica empolgado e comenta que ele parece mesmo um deus. O Yami fica todo orgulhoso, mas logo depois, o Minato pede para ele diminuir o farol, porque a luz já estava doendo os olhos. Enquanto isso, em outro lugar, a gente vê aquele cara de antes, que se chama Harima, exorcizando vários espíritos malignos. Só que um deles consegue escapar. O Harima corre atrás dele desesperado, porque precisa evitar a todo custo que a criatura chegue no centro comercial. Por coincidência do destino, o Minato estava passando bem ali na rua. O espírito maligno bate de frente com o garoto e se desintegra na hora. Sente a ironia. O Harima não consegue acreditar no que acabou de ver. O espírito era super perigoso e virou poeira em um segundo. Ele se aproxima do Minato para perguntar se tá tudo bem, mas o garoto tá bem chateado. O motivo? A anotação dele sumiu de novo e era a lista do mercado que ele tinha feito para não esquecer de nada. Ele tenta lembrar o que ia comprar e começa a falar umas coisas aleatórias. Quando ele lembra que precisava de sacos de lixo, o exorcista dá a direção do lugar para ele. Depois que o garoto vai embora, o exorcista se pergunta quem seria aquele jovem. Nisso, um cristal estranho que se formou depois do exorcismo rola para dentro de um beco. Mais uns dias se passam e a gente vê o Yami usando os poderes dele no quintal do Minato. Quando o garoto acorda e dá bom dia, ele fica de boca aberta com o jardim. O Yami criou um lago lindo e encheu o lugar de plantas. O deus da montanha diz que foi moleza e lembra que, afinal de contas, ele é o manda-chuva daquele lugar. Mas quando o Minato olha direito, percebe que o Yami encolheu bastante. O espírito pede para ele relaxar, dizendo que volta ao normal em um instante. Os dias vão passando e, caminhando pela rua, o Minato pensa que o Yami sumiu. Chegando em casa, ele escuta um barulho e fica todo animado, achando que é um amigo, mas era só um esquilo. Ele fica preocupado, torcendo pro Yami tá bem. É nessa hora que a voz do deus da montanha aparece. O Minato toma um susto, porque agora o espírito tá menor ainda. Ele pergunta no que o Yami andou gastando tanto poder. Em resposta, o Yami apresenta os seus familiares, criaturas que ele mesmo criou e que são parte dele.
Os pequeninos se apresentam. A de cauda azul é a Seri, a de cauda amarela é a Ezuji e a de cauda vermelha é a Torika. O Minato lembra que tem uns bolinhos na mochila e pergunta se eles querem. Os pequenos atacam a comida sem pensar duas vezes. Mais tarde, no fim do dia, os pequeninos pegam no sono. Quando Minato olha pro Yami, toma um susto positivo. O amigo já voltou ao tamanho normal. O Yami logo avisa que tem alguém na porta. E adivinha? É o Harima. Do lado de fora, o exorcista tá chocado com uma energia gigante e misteriosa que vem da casa. Ele até se pergunta se aquele lugar é um solo sagrado. O Minato sai para receber a visita. Um pouco nervoso, o Harima pergunta se pode entrar. Já dentro da casa, ele se apresenta oficialmente como Saiga Harima, um exorcista de uma organização oficial. Ele vai direto ao ponto e pergunta se foi o poder do Minato que derrotou aquele espírito maligno no outro dia. O garoto lembra da cena e entende que fez um exorcismo sem querer. O Harima conta que a situação tá feia, com muitos espíritos ruins aparecendo e que a equipe não tá dando conta do recado. Por isso, ele pergunta se o Minato pode vender alguns dos seus talismãs. O garoto não entende nada, mas o Yami explica que ele tá falando dos papéis e lembra que o Harima não consegue ver os espíritos. Quando a ficha cai, o Minato avisa que aquilo era só a lista do supermercado. O Harima fica de queixo caído. Nem 3 exorcistas juntos deram conta daquele monstro e um novato resolveu o problema com uma lista de compras. O Minato pergunta se ele quer que ele escreva alguma coisa para ajudar. O Harima implora que sim. O Yami dá um toque pro Minato colocar intenção na escrita e ele começa a fazer uma lista de doces. O Harima quase cospe o café que estava bebendo de tanto susto ao ver a luz forte que sai da caneta do garoto. Ele não entende como aquilo pode ter tanto poder. Logo depois, o Minato sente um cansaço bater e o Yami explica que foi porque ele usou energia demais. Mais tarde, quando o Harima tá indo embora, ele agradece muito pelos papéis e tenta pagar o garoto. O Minato recusa na hora, achando um absurdo cobrar tanto por uma lista de doces. O Harima insiste, dizendo que aquilo vale ouro e que ele ainda estaria devendo. O Minato continua negando, mas o Yami sussurra para ele aceitar de uma vez porque o cara não ia desistir. No fim, o garoto pega o dinheiro, mas como ele acha que o Harima tá levando pouca coisa, ele desenha um pentagrama na mão do exorcista. Afinal, nos filmes, todo exorcista que se preze tem um. Bem nessa hora, o telefone do Harima toca. São os colegas pedindo reforços, porque estão apanhando feio de um espírito muito forte. A criatura avança com tudo pra cima do Harima, mas a surpresa vem agora. O pentagrama que o Minato desenhou faz o monstro virar fumaça num piscar de olhos. O Harima fica sem palavras. E voltando pro nosso protagonista, o Minato tá dormindo tranquilo junto com o azul, o amarelo e o vermelho, com o Yami cuidando do sono deles. Esse foi o final do episódio. Se você chegou até aqui, comenta parte 2. Vou dar um coração em todo mundo que comentar para eu saber quem é a elite que acompanha o canal. Se inscreve e ativa o sininho, porque o que vem por aí vai explodir sua cabeça. E ó, não sai daqui sem ver esse vídeo que tá aparecendo agora na tela. A treta lá consegue ser ainda pior que essa que você acabou de ver. Sem mais delongas, Rebobina se despede e até a próxima!